Olá, internautas, eu sou o professor Mariano Júnior. Estamos aqui mais uma vez com a aula de História do Brasil, de Ciências Humanas, no Plantão do Enem, o melhor curso online na sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, mas ao mesmo tempo controverso, que é a Era Vargas. A Era Vargas ela é um tema controverso por dois motivos. Primeiro, pela riqueza de detalhes que nos traz, é um momento de grande transformação na realidade do Brasil, na realidade política, econômica e social, pois Getúlio chega ao poder exatamente diante de uma contradição resultante de uma grave crise econômica, de uma grave crise social, de uma grave crise política que assolava o Brasil e a maior parte do mundo capitalista no final da década de 20 e início da década de 30. E a Era Vargas, a análise desse período da história do Brasil, ele é também controverso pelas próprias simbologias criadas por Vargas a respeito do seu governo, a imagem que ele constrói a respeito do Brasil, que é incutida na cabeça de praticamente 3 gerações seguidas de brasileiros, através da escola, através do rádio, através dos jornais, onde, notoriamente, você terá 2 grupos se degladiando. Os varguistas, aqueles que achavam que praticamente tudo que Getúlio propunha seria um bom negócio para eles, não no sentido apenas da idolatria e da veneração a Getúlio, mas de achar que de fato as medidas de Getúlio traziam grandes benefícios à população brasileira, aos trabalhadores, e os antivarguistas, aqueles que pensavam exatamente o contrário, que Getúlio era um mau gestor, que ele não passava de um fascista latino-americano, um fascista tupiniquim, que aplicava as ideias totalitárias da Europa a seu bel prazer e que não tinha nenhum interesse real no desenvolvimento do nosso país. Mas sim, ele tinha um plano de poder, no sentido de permanecer no cargo pela maior parte do tempo, beneficiar a si e ao grupo político que estava ao seu redor. De fato, uma boa parte das críticas que os grupos antivarguistas faziam se concretizaram. Afinal de contas, dentro da história republicana brasileira, Getúlio é o homem que mais tempo ocupou o cargo de comandante da nação e de presidente da República. Numa primeira fase, de 1930 a 1945, onde ele passa por metamorfoses políticas, porém sem nunca perder as rédeas do poder, e depois, entre 1951 e 1954, quando eleito pelo povo, como ele mesmo gostava de enfatizar, volta à presidência nos braços do povo e fica mais 4 anos praticamente. Ou seja, 19 anos aí de comando de um único homem na presidência da República. O segundo indivíduo que tem mais tempo de poder na história do Brasil é exatamente Dom Pedro II, ainda no período da monarquia, com 49 anos de poder. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos slides. Essa primeira imagem, ela demonstra ou traz a sequência das crises que nós vivíamos. Acabei de citar que vivíamos uma crise política, econômica e social. Aqui, a crise política. Essa charge, publicada nos jornais de São Paulo em 1928, demonstra exatamente a realidade política do nosso país. Nós temos o controle da presidência da República sendo exercido por São Paulo e Minas Gerais, na chamada política do café com leite. Essa aliança que se manteve no poder durante décadas, ali controlando a presidência e negociando, como nós vemos aqui na charge, também com as oligarquias estaduais, ela se desfaz no ano de 1929. Se desfaz por qual motivo? Em 1929, quem deveria indicar o presidente da República, ou o candidato da aliança à presidência da República, era o então presidente Washington Luiz, que era um representante político de São Paulo. Ou seja, ele deveria indicar agora um representante de Minas Gerais. No entanto, o que é que o Washington Luiz faz? Indica outro paulista. Quem ele indica? Júlio Prestes. Quando ele indica Júlio Prestes, Minas Gerais rompe a aliança
E ao invés de serem aliados, eles agora serão adversários políticos. Então, a política do café com leite, que organizara a vida política no Brasil durante praticamente 2 décadas, agora estava desfeita, abrindo espaço para novas forças. Segunda crise, e a mais grave, é a crise econômica de 1929. Iniciada, ou melhor dizendo, simbolicamente iniciada, com a quebra da Bolsa de Nova York, na chamada Quinta-feira Negra, dia 24 de outubro de 1929, nós temos o craque da Bolsa de Nova York, quando ela não rende mais, quando as ações despencam e rapidamente a crise faz o quê? Se espalha por todo o mundo. E essa crise atinge o Brasil de que maneira? Café. A nossa economia ainda era puxada pelo café, diante de um modelo de valorização do café comandado pelo Estado brasileiro desde 1906 com o Convênio de Taubaté. Essa crise, quando atinge a lavoura, e você deve sempre lembrar disso, quando a crise econômica atinge o café, não é apenas o meio rural paulista, carioca, paranaense e mineiro, os principais produtores, que serão atingidos. O café era a mola mestra da nossa economia. Dele é que saiu financiamento para a indústria, para o comércio, para diversas atividades urbanas que ocorriam, sobretudo, nas grandes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo. Sem esse dinheiro do café, outras atividades também serão prejudicadas, puxando a economia brasileira para baixo, assim como estava fazendo com o restante do mundo. E fomos atingidos tão em cheio porque 70% da produção do café brasileiro era comercializado exatamente com os Estados Unidos da América. Ora, se os norte-americanos estão numa crise profunda, eles vão fazer corte de gastos. E o café passa a ser visto como um gasto supérfluo por conta da necessidade de incentivar ali a economia local e a produção local. E o café, então, cai o seu consumo atingindo diretamente o mercado brasileiro. Ok? Voltemos aqui à nossa última crise. Qual é a última crise? A crise social. Eu tenho uma crise econômica que vai trazer desemprego, que já era endêmico no Brasil republicano. Ele vai aumentar a pobreza dos trabalhadores. Essa imagem aqui é da greve de 1917, uma greve que se tornou símbolo exatamente pela capacidade de mobilização dos trabalhadores. Os números são variantes de acordo com os autores, mas a grande maioria estabelece que na manifestação de 1917 nós tínhamos pelo menos 50 mil trabalhadores nas ruas protestando. E a situação em 1929 era muito pior. Pior por causa das crises que acabamos de ver. O descrédito absoluto na política nacional, com a eleição de mais um candidato paulista, um representante das oligarquias cafeeiras, a crise econômica que deixava claro que a situação não ia melhorar, e aí o povo vai às ruas. E é exatamente esse o mote que eu quero puxar. A Revolução de 1930, ela merece aspas. Porque revolução é quando você tem uma grande transformação. É quando você tem um impacto na vida política, econômica e social de um povo. Não apenas o impacto de trazer algumas reformas, mas o impacto transformador, de se destruir o que havia antes e se construir uma nova realidade. Não é isso que acontece com a chamada Revolução de 1930. Getúlio Vargas e seus aliados construíram essa mitologia do movimento de 30 como sendo resultado da luta política aliada aos trabalhadores brasileiros que queriam se livrar da oligarquia cafeicultora, ok? Não é uma realidade. O termo revolução, ele é empregado aí quase com a liberdade poética ou com a questão ideológica na escrita da história, para supervalorizar o ato político comandado por Vargas naquele ano, ok? Voltemos aqui ao slide. Olha só, nessa imagem, Getúlio Vargas, ele apresenta uma das suas facetas. Getúlio Vargas, ele era um camaleão político. E aqui ele aparece como o quê? O Getúlio
revolucionário. Ele é o cara que vai transformar o Brasil. Ele é o cara que vai acabar com o domínio oligárquico. Mas perceba uma coisa, caro aluno. Perceba um detalhe crucial aí nessa nossa conversa. Essa frase, façamos a revolução antes que o povo a faça, é atribuída, e muitos historiadores duvidam que ela tenha existido, a esse cidadão aqui, Antônio Carlos, governador das Minas Gerais, que conclama Getúlio Vargas e chama outros aliados, como Miguel Costa, um dos líderes da chamada Coluna Prestes. De fato, na realidade, o comando militar era dele, para que façam a revolução antes do povo. Ora, caro aluno, se o cidadão está dizendo, façamos a revolução antes que o povo a faça, nós temos duas observações importantes. Primeiro, o povo estava na rua e a coisa estava ficando feia para a aristocracia brasileira e para a nossa burguesia em formação. Segunda coisa, a Revolução de 30, o golpe de Estado, que na prática foi isso que aconteceu, o golpe de Estado de Getúlio Vargas com seus aliados não é um ato popular. Ele pode até ter recebido apoio posteriormente, e de fato o recebeu, para que permanecesse no poder e fizesse algumas reformas, algumas pequenas alterações, mas não podemos apontar como uma revolução, como já foi dito antes. E essa frase ela é bastante esclarecedora nesse sentido. Na realidade, o que houve em 1930 foi uma troca de comando entre as elites brasileiras. Sai São Paulo, sai Minas Gerais, apesar de ter apoiado o movimento, e entra a elite gaúcha, comandada por Getúlio, mas ele é representante de uma nascente elite industrial e bancária, mas espertamente muito próximo ao movimento operário brasileiro, que com alguns ele vai fazer alianças viscerais e com outros ele vai usar de uma violência e de uma repressão absurda, ok? Como é que ele faz esse golpe? Ele pega suas tropas, sai do Rio Grande do Sul, rumando na direção de São Paulo e Rio de Janeiro, e o Antônio Carlos sai de Minas Gerais. Miguel Costa vai junto com Getúlio. Mal teve guerra, mal teve combate, apenas poucos tiros disparados, pois o alto comando militar brasileiro entregou as armas rapidamente aos revolucionários e ainda prendeu o presidente Washington Luiz para que o poder fosse repassado a Getúlio, tendo início aí o seu primeiro governo, o chamado governo provisório. Chama a sua atenção para o seguinte: tradicionalmente, na história tradicional, a Era Vargas é dividida em 3 períodos. O governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O governo liberal, que vai de 1934 até 1937. Esse período liberal é também chamado de governo constitucional, certo? E o Estado Novo, a ditadura aberta e declarada de Getúlio, que vai de 37 até 1945, beleza? Nesse governo provisório, o que é que nós podemos destacar? Primeiro, ele revoga a Constituição de 1891, retira todos os governadores, nomeia interventores, ou seja, governantes escolhidos por Getúlio, fecha o poder legislativo. Não há mais Congresso Nacional. Não há mais Câmara dos Deputados ou Senado. Por que Getúlio Vargas toma essas medidas tão radicais? O objetivo dele era simples. Ele tinha que desmontar a máquina política anterior. Ele não poderia permitir a Constituição de 1891 em funcionamento, porque era uma carta constitucional tipicamente federalista, onde o poder central era diminuído e o poder dos estados, a autonomia dos estados aumentava. Ele não podia aceitar isso. Getúlio queria controlar o poder, queria ter as rédeas da nação em suas mãos, certo? Outros fatores da Constituição, facilidades para os governadores fazerem o que bem entendessem em seus estados, limitações na eleição, o modelo de voto que era aberto, exclusivo para os homens, tudo isso vai mudar na Era Vargas. Então ele acaba com o Estado de Direito que existia
e vai construir um novo. Mas antes dele fazer esse novo, olha só o que Getúlio faz. Cria os chamados decretos-lei. Se não tem Constituição, não tem Congresso, e é necessário o estabelecimento de regras de leis, olha que ideia brilhante ele tem. Ele mesmo irá criar as leis. Ele decreta e todo mundo tem que cumprir, já que não há poder legislativo. O nome do governo é provisório. Então o que é que todo mundo esperava? Que tivesse uma duração de 12 a 18 meses. O tempo foi se passando, Getúlio nomeia seus interventores, coloca quem ele bem entende no poder, mas aí esquece de marcar as eleições. Convenientemente ele tem uma amnésia, não estabelece as novas regras eleitorais. E com o passar do tempo, quem é que se levanta contra Getúlio? É simples, galera. Qual foi o grupo político mais prejudicado pela ascensão de Getúlio? Os cafetores paulistas. Portanto, são eles que pegam em armas, são eles que fazem um movimento político-militar para exigir que Getúlio cumprisse o seu dever, se é que ele tinha algum dever, já que chegou ao poder através de um golpe de Estado. Que dever era esse? Vamos olhar aqui no slide. Qual era o dever aqui do governo? No mínimo, elaborar uma nova Constituição. Por isso, os paulistas batizaram seu movimento de Revolução Constitucionalista de 1932. O seu principal objetivo era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas ele foi motivado pelo quê? Por que eles pegaram em armas? São Paulo queria voltar ao centro das decisões políticas. Porque ele achava que as eleições seriam esse meio. Com eleições, o seu sistema de currais eleitorais poderiam voltar a funcionar, garantindo, assim, as eleições de deputados e senadores ligados a São Paulo. Esse era o seu objetivo. Outro problema, ou outra motivação, São Paulo estava quebrada, a economia cafeeira havia sofrido um duro golpe com a crise de 29, como já citamos aqui. Mas eles não têm mais o controle do Estado para ter uma política de valorização aí do café. Resultado, temos que voltar ao poder para fazer essa valorização. E, por fim, deixavam claro que queriam a saída de Getúlio Vargas do poder. Além disso, eles queriam eleições gerais imediatas para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito de capital, governador e presidente, já que a maioria desses cargos ou estava extinto ou estava sendo exercido pelos nomeados de Getúlio Vargas. Os paulistas também queriam um interventor civil e natural de lá. Getúlio havia mexido no formigueiro. Além dele tomar o poder em 1930, na hora de nomear um interventor, o que é que ele faz? Nomeia um interventor nordestino, que sofreu uma discriminação em São Paulo, maior ainda do que a que nós temos agora no século XXI, e além disso um militar. Os paulistas se orgulhavam do seu civilismo, de terem uma política controlada pelos homens mais bem preparados da nação. E Getúlio vai lá e coloca um coronel do Exército Brasileiro vindo de Pernambuco. Os paulistas não suportaram tal ideia. E então resolveram pegar em armas. Deu certo, professor Mariano, essa rebelião? Parcialmente sim. Porque quando eles resolvem pegar em armas, na prática eles estão chamando o Exército Brasileiro para o combate. É lógico que o Exército Brasileiro era pouco armado, era pouco treinado, mas a sua situação era melhor do que a polícia de São Paulo ou dos estudantes que se voluntariaram. Muita gente se alistou nas frentes de batalha. Vamos olhar aqui de novo o cartaz no slide. Tirar aqui as anotações para que fique mais nítido para você. Olha só o cartaz. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. E aí o soldado aqui apontando o dedo na cara de todo mundo. Venha lutar por São Paulo. Mostravam nos seus cartazes um estado triunfalista. Eu tenho aqui o militar rebelde, revolucionário,
com a bandeira de São Paulo empunhada. E aqui, segurando Getúlio Vargas, sim, esse é Getúlio Vargas, eu tenho um dos maiores símbolos da história paulista, os bandeirantes, Borba Gato, Anhanguera, Raposo Tavares, toda a galera que desbravou os sertões brasileiros, aí no século XVII, sendo ovacionado, e aí prendendo Getúlio Vargas. Mas, por maior que fosse a sua boa vontade, por mais que os jovens tenham se alistado, eles não tinham experiência militar. Não tinham experiência militar, não sabiam lutar, não tinham consciência do que era um combate armado. Quando os primeiros confrontos começam a ocorrer nos arredores da cidade de Campinas, Ribeirão Preto, que o sangue começa a ser vertido pelos jovens paulistas, há um sentimento de desespero. Desespero entre os recrutas, entre seus familiares, e aí eles percebem que tinham entrado em uma enrascada. O exército brasileiro, militarmente mais bem preparado, esmaga a rebelião paulista. Acaba com o domínio de São Paulo, ou melhor dizendo, com a pretensão de São Paulo de voltar ao poder. Mas aí ocorre uma série de coisas surpreendentes. Como assim? Vamos olhar aqui no slide. São Paulo venceu. Então, como é uma tradição em muitas guerras, quem vence dá o tom do que vai acontecer. No entanto, veja só o que Getúlio faz. Todas as reivindicações dos rebeldes são atendidas, com exceção das eleições presidenciais. Como assim, professor Mariano? Todas são atendidas. Ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e ainda institui o voto feminino. As mulheres votam para essa Assembleia Nacional Constituinte. Getúlio Vargas, ele paga a dívida que os paulistas tinham acumulado. Os caras não queriam que o Estado intervisse na economia, é isso que vai ser feito. Eles simplesmente abraçam o Estado, né, brasileiro com Getúlio, abraça a dívida e assume para todo mundo. Getúlio Vargas ainda abre linhas de crédito, de financiamento para os fazendeiros paulistas em dificuldade. Getúlio Vargas não pune ninguém. A anistia é completa. Ninguém comandou as tropas. Quem mandou fazer os cartazes, quem botou Getúlio ali pendurado pelo bandeirante, quem falou que era necessário para o futuro da nação a deposição de Vargas, ninguém é punido. Ninguém é deposto. Aí o chamado tapa de luva. Por que um tapa de luva? Ora, amigos, quando Getúlio anuncia todas essas reformas, faz a maior parte, cumpre a maior parte das reivindicações dos paulistas, mas não convoca as eleições presidenciais. Lógico que alguns reclamaram, lógico que alguns chiaram, mas qual é o resultado? Constrangimento. O cara podia ter mandado prender, podia ter tomado as fazendas, podia ter mandado para o exílio. E o que é que ele faz? Nada. Ninguém é punido por uma rebelião contra o Estado brasileiro. No entanto, Getúlio foi mais inteligente ainda. Ele percebeu que era necessária uma mudança. Então todos esperavam o quê? Ah, mas vai ter uma eleição para presidente. Ele vai marcar depois. Negativo. Sabe o que Getúlio faz? Ele propõe e consegue aprovar entre deputados e senadores uma emenda constitucional onde será permitida a eleição indireta para a presidência naquele primeiro momento. Ou seja, em 1934, quando é posta a Constituição em vigor, deveria ter ocorrido uma eleição para presidente. Getúlio faz uma eleição indireta no Congresso e ele acaba sendo eleito presidente da República para ficar mais 4 anos e agora de maneira legalizada. Ninguém mais podia reclamar aí do seu posicionamento, ok? E o que é que essa Constituição trouxe de novidade? Vamos olhar aqui. Uma das primeiras novidades na Constituição da Era Vargas, a primeira já é mostrada nessa foto. Como? Olha só, eu tenho uma mulher entre os políticos. Uma médica vinda de tradicional família paulista da classe média alta, não apenas vota, mas sai candidata a deputada federal e é eleita. Cleusa Gomes. Outra coisa que vai mudar, representação classista. Como assim? Você vai ter os funcionários representantes de classe. Você vai ter deputados que representam os bancários. E você vai ter deputados
que vão representar os banqueiros, funcionários e donos de bancos, fazem parte aí da Assembleia Nacional Constituinte com as diferentes classes sociais. Isso também irá acontecer. Beleza? Olha só, voltamos a ter 3 poderes, divididos entre si de maneira equilibrada. Porém, não havia vice-presidente. No caso de morte ou renúncia do presidente da República, assumiu o cargo presidente da Câmara dos Deputados. Deputados, mandato de 4 anos, proporcionalidade de acordo com o tamanho da população, da mesma maneira que continua até hoje. Senadores, também uma coisa que permaneceu, 8 anos. Uma coisa que era diferente, 2 deputados por estado. Hoje são 3 representantes por estado. Foi criada uma Corte Suprema para acabar com as brigas na Justiça, porque haviam as decisões em primeira instância, depois iam para os tribunais regionais e aí a causa jurídica parava. Agora temos uma Corte Suprema do Poder Judiciário. E uma das maiores controvérsias aí da Constituição de 1934, que foi a nacionalização de várias empresas, das companhias de seguro, do subsolo, dos veículos de comunicação, rádio e a futura TV, o cinema. Foi restrita a imigração. Por que Getúlio restringiu a imigração? Tinha emprego nem para a gente, imagine para trazer os imigrantes, para trazer os europeus para cá, quebrando a tradição do Brasil, que é de sempre receber bem quem vem de fora. E ainda proibiu a concentração de imigrantes em uma só região, aí nacionalismo puro mesmo, por não querer que se construíssem espaços de outras culturas aqui no Brasil. Porém, uma das principais reformas que nós temos aí na Constituição de 34 é a questão do voto. Veja o que é que muda com o voto. O voto passa a ser universal, masculino e feminino. O voto permanece a questão e a exigência do alfabetismo, ou seja, a pessoa tinha que ser alfabetizada, mas o simples fato de você promover a ascensão da mulher à condição de eleitora, você duplica o número de votos aí a serem disputados nas eleições. Outra mudança radical estabelece o voto secreto. Porque antes, nas eleições da República Velha, do voto de cabresto, do curral eleitoral, o que é que acontecia? Na hora que o indivíduo ia colocar lá o nome na mesa, o nome do candidato na sua cédula eleitoral, que era escrita, o mesário via. E aí o mesário era ligado a um político e aquilo trazia ameaças a quem não votasse no coronel da região. O voto secreto é para proteger o eleitor do uso da força contra a sua vontade, contra a sua liberdade de expressão política. E a última novidade do voto foi a criação da justiça eleitoral. Por que Getúlio cria a justiça eleitoral? Quem organizava as eleições eram vereadores, deputados, não só no sentido de distribuir as urnas, mas de contar. Você consegue imaginar isso aí, aluno? Imagine aí hoje, você tem um processo eleitoral, como tivemos no final do ano passado, para prefeito e vereador, e os atuais vereadores é que serão os responsáveis pela contagem de voto quando a maioria é candidata à reeleição. Só um milagre para eles não perderem. Ou então algum acordo político, algum conchavo que iria lhe garantir um cargo melhor posteriormente, ou que ele fosse candidato a deputado com a garantia do voto de outras pessoas, certo? O governo provisório de Getúlio Vargas, ele foi conturbado porque era simplesmente ele impondo a sua vontade. E o governo liberal de Getúlio, ele traz uma novidade para o nosso país, que é a questão da liberdade de expressão. Esse direito à liberdade de expressão, esse direito a votar, esse direito a respirar ares liberais e democráticos, não plenamente, mas que era algo novo para o brasileiro, sobretudo se comparado à chamada República Velha, vai transformar essa realidade, ok? Espero aí ter contribuído na sua preparação para o Enem. Um abraço a todos e até a próxima.